bom, boa tarde. Vamos agora ver como se chamar aqueles modelos todos do capítulo 17 de variáveis dependentes defasadas no Stata. Eu espero que vocês estejam vendo, não sei. Bom, grande parte daqueles modelos podem ser ilustrados com o banco de dados MROS, né? Então, a gente vai fazer isso. Deixa eu até dar um clear aqui, porque eu já tinha estimado essas coisas todas. A gente vai começar do começo. Não, abri a coisa errada, não é isso. É isso aqui mesmo. Então a gente tem, eu fiz isso do file que eu vou compartilhar com vocês. Eu vou abrir o banco de dados. A gente vai dar um describe e depois esse... vamos só dar um describe primeiro. Vamos lá. Então, esse é um banco de dados que tem 700 MROS, né? Tem 753 observações, tem essa variável binária, que é uma indicadora se o indivíduo está na força de trabalho, muito parecido com os dados que vocês vão usar no trabalho de vocês, tá? Tem uma variável que é horas, tem uma variável que é número de crianças com menos de 6 anos, número de crianças entre 6 e 18, a idade da mulher em anos de escolaridade, salário e assim vai. Horas trabalhadas pelo marido, a idade do marido, os anos de educação do marido, o salário hora do marido, a renda familiar, assim vai, várias variáveis. E uma variável que eu acho interessante a gente notar, que é essa in the labor force. Então, in the labor force... que mostra que dentre 753 observações ali, 428 são de mulheres que estão na força de trabalho e 325 são de mulheres que não estão na força de trabalho. Agora a gente vai dar um browse só para ver como é que isso aqui está. Não é isso que eu quero. Vamos lá de novo. Opa. Browse. A gente vai dar in the labor force. Ai, que chato, tá abrindo direto. In the labor force, a gente vai botar horas. A gente vai botar logo salário. Botou mesmo? Botou nada. Botou sim. Então vamos lá, horas, logo salário, e todas essas aqui tem in the labor force igual a 1. Isso vai até o 400, mais ou menos, 428. E aí depois, o que a gente vê? Que a pessoa trabalhou 0 horas e que o salário está como missing. É assim que vocês vão deixar, tá? O de vocês também lá. Quando a pessoa não está na força de trabalho, não está trabalhando, né? É um conceito um pouco mais sutil, né? Porque às vezes a pessoa... ela é da população economicamente ativa, porque ela está procurando emprego, mas ela não está trabalhando. Então, basta vocês indicarem se a pessoa está trabalhando ou não está trabalhando, né? E aí, criar essa variável da labor force igual a 1 se ela estiver trabalhando, e, consequentemente, tiver um salário diferente de 0, e o número de horas trabalhadas também diferente de 0. E ela não está trabalhando, já tem missing para salário e horas igual a 0, tá certo? Então é isso, a primeira coisa é anotar isso. Não, eu não quero nem sair, isso aqui tá doido, não quero sair, realmente não quero. E aí a primeira coisa que a gente vai estimar, então, é a probabilidade de uma mulher estar trabalhando. A gente pode usar o modelo Probability ou Loaded para isso, a probabilidade de sucesso sendo estar trabalhando, tá? Então, eu estou imitando os exemplos do livro, tá? Então, primeiro que eu vou botar esse Probability aqui. Nesse probit, a gente a variável dependente é in the labor force, ele usa 753 observações, a gente sabe que 428 são iguais a 1 e 300 e alguma coisa são iguais a 0. E a gente vê aqui todas as variáveis, com exceção de crianças, número de crianças com mais de 6 anos, entre 6 e 18 anos, são significantes. Quanto maior a renda, que não a renda da mulher, né? Menor a probabilidade dela trabalhar. A gente lembrando aqui que esses betas só te dão a direção do efeito, eles não te dão a magnitude,
A gente tem que fazer uma coisinha depois para obter a magnitude. Isso aqui te dá um pseudo R2, isso aqui te dá aquele teste de significância geral, tipo aquele teste F de significância geral, o modelo é bastante significante. Não te dá a percentagem corretamente predita, nem nada disso. Se vocês quiserem calcular isso, tem que calcular a parte com o Y. Vocês têm que dar um predict no Y chapéu. E aí depois comparar o Y chapéu com o Y observado. E aí com isso vocês calculam a probabilidade corretamente predita, que é um dividido pelo outro, né? Que é a percentagem, né? O percentual de vezes em que o Y... bom, aí não é bem só isso, né? Você tem que calcular o Y chapéu. Toda vez que o Y chapéu for maior do que 0,5, você diz que é 1. Toda vez que o Y chapéu for menor que 0,5, você diz que ele é 0. E aí sim, você calcula essa percentagem, né? Que é comparando com o que realmente foi observado. Beleza. Bom, vamos fazer a mesma coisa para o modelo Logit. Aqui. Como eu disse, você pode usar um ou outro, não tem problema. Eles têm formas funcionais muito semelhantes. Deixa eu ver aqui que, de novo, ó, mesma coisa aqui, as significâncias. Só a variável kids entre 6 e 18 não é significante. E aqui os sinais coincidem, né? Quanto maior a renda familiar, né, que não da mulher, menor a probabilidade de ela trabalhar. Quanto maior a educação, maior a probabilidade de trabalhar. Experiência também, mas só que aí a gente tem uma concavidade, né? É uma curva côncava. A idade aqui, quanto maior a idade, menor a probabilidade de ela trabalhar. Crianças pequenas também bastante. Isso aqui a gente não pode interpretar magnitude, mas a gente vai interpretar magnitude já quando a gente fizer isso aqui. Bom, já. Bom, antes de interpretar magnitude, deixa eu falar uma coisinha, que o modelo Logit, ele tem uma interpretação interessante no caso das variáveis explicativas serem binárias. Ele te dá essa interpretação de razão de chances. Talvez vocês nem saibam o que seja, mas ela tem um impacto assim, direto na probabilidade de resposta, tá? E essas razões de chance a gente pode obter ou usando a função logistic em vez de logit, ou usando a logit com a opção odds ratio, que é a razão de chances, tá? E dá exatamente a mesma coisa aqui, um ou outro. Então esse aqui é usando a função logistic e esse aqui é usando odds ratio. Aí note que a gente não tem coeficientes positivos e negativos. Aqui a gente tem coeficientes menores do que 1 ou maiores do que 1. E basicamente quando são menores do que 1, né, eles estão como se estivesse impactando negativamente, e maiores estão impactando positivamente. E dá exatamente a mesma coisa. Eu não frisei muito isso com vocês na aula, normalmente eu dou uma aula disso, mas não dei, né, um ensino virtual. Não, na verdade eu acabei o curso muito antes do que eu acabaria, né? Eu teria 2 semanas de aula se a gente estivesse no presencial, por isso, né? Vamos lá, para vocês poderem fazer o trabalho. Beleza, não se atenham tanto a isso. Agora a gente sim vai ver aqui cálculo dos efeitos marginais ou parciais, das variáveis explicativas sobre a probabilidade de sucesso. Então, se eu estimar um probit, né, eu falei que os coeficientes não são interpretáveis, mas se depois eu der um margins, olha que bacana isso aqui, margins, vírgula, dy dx, que é a derivada, né? E esse asterisco quer dizer que eu quero esse efeito marginal de todas as variáveis explicativas, eu obtenho isso aqui. Então aqui está o meu... Eu dei 2 vezes? Socorro, o que eu fiz? Fiz um probit aqui, bacaninha, eu já tinha dado dy dx. Isso aqui tá bom. Então aqui sim, quando eu faço esse margins dy dx, ele calcula
o Average Partial Effect, que é aquele que ele substitui a observação de todo mundo, lá o X de todo mundo, multiplicado pelos betas estimados, e depois ele tira uma média. E eu fiz para todas. Esses coeficientes são comparáveis com os coeficientes do MQO, né, do modelo de probabilidade linear. Seria um modelo estimado com REG, em vez de ser estimado com Probit. Eu acho que eu fiz a mesma coisa aqui embaixo de novo, sim. E não precisava, né? Então, esse é o jeito de calcular. Tá vendo? Até botei aqui, Average Partial Effect. Eu posso também pedir para calcular para um determinado valor. Olha que interessante esse. Lembra que a gente falou que nesses modelos o efeito marginal ele não é constante, depende, né? Então, o número de filhos aqui nesse caso, é claro que não é para ter o mesmo impacto. Uma mulher que passa de 0 para 1 filho, claro, isso vai impactar muito a oferta de trabalho dela. De 1 para 2 é capaz de impactar ainda. Se ela passa de 3 para 4, já não impacta tanto. Então, aqui eu pedi para calcular para os diversos valores, né, de número de filhos, começando com 0, indo até 3, porque eu acho que o maior número de filhos com menos de 6 anos é 3 nessa amostra. E a gente acha algo assim. Então, ele está fazendo para todos esses. Então, quando passa de 0 para 1, vamos interpretar essa variável que é o mais interessante, né? Quando passa de 0 para 1 filhos, né? O impacto aqui dá uma redução bem grande da probabilidade dela trabalhar, aqui de menos 20, reduz em 0,25, né? A probabilidade vai de 0 a 1, né? Reduz em 0,25. Quando passa de 1 para 2, reduz mais ainda. Passa para 0,26. Quando passa de 2 para 3, já não tem uma redução tão grande. Quando passa de 3 para 4, olha só, a redução é menorzinha. Então, é isso, aquilo que a gente estava falando. E no modelo de probabilidade linear, que é chamado por MQO, essa redução ia ser constante. Se ela passa de 0 para 1 ou de 3 para 4, é da mesma redução. Então, isso é uma coisa interessante desses modelos, certo? E se a gente quiser calcular o partial effect at the mean, ou efeito parcial na média, aí a gente tem que usar esse comando aqui, margin divide x at means. Means. Então aqui a gente tem, vejam aqui que a gente tem, vamos comparar só de um, pelo menos aqui, de educação, por exemplo. Educação, Kids Lesson 6, ela aqui reduziu em 0,26, isso aqui é aquele que a gente substitui, né, as observações de cada um, tarana, substituiu em 0,2611, tarana. E esse aqui, quando a gente pluga as médias, olha só, deu um valor bem maior, 0,33. Então dá diferença, e o primeiro jeito lá que eu coloquei é o jeito que a maioria das pessoas calcula hoje em dia, porque a gente tem recursos computacionais para isso. No passado a gente simplesmente plugava um número ali dentro, né, que eram as médias. Agora a gente não precisa de fazer isso, os softwares fazem esse cálculo para a gente, então é melhor ficar com esse efeito aqui, que é o Average Partial Effect, ou efeito parcial médio, que é calculado desse jeito aqui. Beleza. Então, isso aqui é o Probit e o Logit, né? Se vocês quiserem comparar aqui, eu posso até botar um REG aqui só para vocês terem a comparação dos efeitos marginais, mas... Vamos botar aqui. Beleza, tá tranquilo. Agora a gente vai usar o modelo Tobit, né? Vai ilustrar como é que faz o modelo Tobit, que é aquele que põe as duas decisões ao mesmo tempo. A decisão de participar, junto com a decisão, já que participa, né? Quanto que a pessoa ganha, quantas horas ela trabalha e tal. Então a gente vai fazer um Tobit aqui com horas, lembrando o seguinte, que o Tobit você tem, é como se você tivesse essa censura, né? É um modelo de censura. E aqui no caso a censura é a esquerda, e é no zero, né? Porque é o máximo entre 0 e o y.
censura esquerda ia o 0. Então a gente põe isso aqui, ó, left limit 0. Se a censura fosse a direita, a gente botaria right limit, botaria o valor, tá certo? Aqui a gente botou esse left limit. Então vamos lá ver. Beleza, vamos botar esse Tobit. Você vê que ele usa 753 observações também, né? Aqui, aí ele mostra, né? Left censored observations at hours less or equal to 0, são 325, e 428 tem horas acima de 0, né? Aqui de novo, os coeficientes não são interpretáveis, a gente teria que fazer aquele margins de novo. Vamos fazer um margins aqui, vamos ver o que acontece. Opa! Vamos fazer esse margins aqui. Aí agora sim, tá certo isso, gente? Fiz margens, menos 8. Tá muito parecido com educação 80. Ah, sim, no Tobit tem outras coisas, não só margens. Tem aquela coisa para o y ser maior, esperança de y, dado x, esperança de y, dado que y é maior do que 0. Deixa eu até ver se eu acho isso aqui para vocês. Eu não tinha olhado isso. Bom, então aqui left sensory, né? Aquele LL, o upper, que seria upper limit or right sensory. Deixa eu ver se aparece aqui. Ixi. Não aparece nada aqui, né? Não tá certo, vamos ver aqui nesse margins. Margins é um comando geral, né? Então não vai ter, eu acho que não vai ter exatamente. Submit elasticities, semi-elasticities, over, within. Isso é uma boa pergunta, eu tenho que procurar isso, como é que faz aquelas duas, o efeito marginal para quando o y é maior do que 0, o efeito marginal para quando o y em geral. Eu vou olhar depois na lista aqui do Stata para ver como é que faz, tá bom? A princípio eu não sei. Então vamos lá. Não é aqui não, a gente vai ter que ver isso depois, tá ótimo. Vamos voltar lá para o nosso do file. E aí, o que eu fiz aqui, né? Só para mostrar que a gente pode fazer uma regressão pegando as horas que são 0 junto com as que são diferentes de 0, tentar estimar uma reta. E se a gente fizer a regressão com as horas, só com as horas que são maiores do que 0, que a gente acha coeficientes bem diferentes, a inclinação vai ser bem diferente, porque a gente não vai forçar a reta a passar ali por aquelas observações que são 0, aquela aglomeração, né, de horas igual a 0. Tá certo? Bom, beleza. Então vou deixar aqui só para vocês darem uma olhada depois. E aí depois a gente pode estimar o número de filhos, né, aqui nesse banco de dados. Se vocês derem um tab aqui em Kids Less Than 6, isso não é uma dummy, tá? Tipo, tem filho com menos de 6, não tem filho. Isso aqui está dizendo quantas pessoas tem. Então, 606 pessoas têm 0 filhos entre menos de 6, tá? 118 pessoas têm 1 filho entre 0 e 6, 26 tem 2 filhos e 3 tem 3 filhos entre 0 e 6. Se a gente fizer uma coisa parecida com filhos
greater than 6, né, que ele seja 18, aí a gente vê que 258 não tem nenhum, né, e aqui vai englobar as pessoas que têm filhos entre 0 e 6 e as que não têm filho nenhum, tá? Nesse 0. E aqui várias outras têm assim vai, né? Aí eu criei essa variável aqui para a gente poder usar o Poisson, eu criei essa variável número de filhos, que é kids less than 6 plus kids more than, greater than 6. E eu vou dar um tab nessa variável, só para a gente ver. Então vamos lá. Eu já tinha criado, bom. Está criado daquele jeito, tá? Então eu não vou nem mexer, eu vou só dar um tab em número de filhos, para a gente ver como é que ficou essa distribuição. 229 pessoas não tem nenhum filho. E aí vai, 161 tem um filho. 167 tem 2 filhos, assim vai. E 2 pessoas aqui tem 8 filhos. Caramba, né? Muito filho. Bom, isso é uma variável de contagem, a gente viu, né, que são valores aqui inteiros, são valores relativamente pequenos, né, vai de 0 a 8, todo o range da variável aqui. A gente pode estimar com uma Poisson. O que explica o número de filhos? Educação, experiência quadrado, idade também explica. Eu nem sei se experiência explica, para falar a verdade. Eu colocaria idade e idade ao quadrado. Experiência não explica o número de filhos, não. Botei aqui porque já estava pronto, mas a educação explica bastante o número de filhos. Raça pode explicar, né, gente, se vocês pensarem lá no trabalho de vocês. E eu botaria idade e idade ao quadrado. Teria que criar idade ao quadrado, não tem aqui. Mas vamos ver só esse modelo aqui meio fajuto mesmo, para ver o que está rolando, né? Eu acho que realmente idade não tem idade ao quadrado. Tem age. Teria que criar. Bom, esse é o modelo Poisson. Aqui aqui eu também não criei aquele variância para saber se o modelo está sobredisperso ou subdisperso, né? Sobredispersão ou subdispersão. É muito fajutinho esse modelo. Deixa eu botar um outro modelo aqui mais bonitinho. Deixa eu voltar aqui. Esse modelo não tá. Essa experiência quadrada não tá com nada. Vou tirar isso daqui. A gente pode botar idade e idade ao quadrado. Não é que não, gente, sou doida, peraí. Aqui embaixo, desculpa. Experiência quadrado. Aqui. A gente pode criar generate age square. Age square, que é igual a age elevado a 2. Beleza. A gente põe isso lá na regressão. Aqui, age e age square. Isso deve dar certo. Acho que vai aparecer um pouquinho melhor. Oxe, já tinha age square. Sei lá se já tinha, o fato é, vamos usá-lo então na regressão. Aqui, Poisson, age square, né? Poisson. Vamos só nessa última linha aqui, então. Esse deve ser um modelo um pouquinho melhor do que aquele com experiência, esquisito aquilo, né? Ó, exatamente. Então tem uma idade assim máxima, tem forma-se assim com uma parábola mesmo em relação à variável idade. E ela atinge um ápice que a gente teria que calcular, né? A pessoa morar numa cidade não aumenta o número de filhos, educação diminui o número de filhos, né? E a gente vai tentar fazer aquele margins aqui também.
É. Então, um ano a mais de educação reduz em meio o número de filhos, né? Não, nem é meio, reduz muito pouquinho, não é meio de jeito nenhum, é menos de meio. É, menos 0,5 e tal. Muito pouco a redução. Deixa eu fazer um outro modelo aqui. Todos esses modelos, né, podem ser comparados com um REG simples. Vamos lá. Aí a gente vê que isso aqui tem também por exemplo, idade dá uma diferença enorme, fazendo pelo Poisson e fazendo por aqui. Educação não dá tanto, idade ao quadrado dá uma diferença grande também, e Siri não é significante nenhum dos dois. Tá ok. E aí depois a gente vai ver essa coisa da correção por seleção amostral, né, que é o procedimento do Heckman, que a gente então estima uma equação Probit para participação e depois calcula o inverso da razão de Mills, ou razão de Mills inversa, e coloca essa variável como uma variável que é omitida, né? Caso ela fique fora, os betas vão sofrer desse viés de variável omitida, a gente coloca essa variável na regressão e os betas vão ser corrigidos. E aí depois eu fiz uma regressão sem a correção. Então essa aqui é o comando. Vamos lá ver. Foi feito aqui. Número de observações, sensor observations, são aquelas para as quais o salário é zero, missing, né? E uncensored é isso aqui. A variável de seleção ainda, labor force, né? E aí, que variáveis que explicam? Mas a gente vai ver o seguinte aqui, olha que interessante. Eu devia ter colocado todos. Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Tem um outro jeito de chamar esse comando. Deixa eu ver se ele fez direitinho. Vamos tentar botar mais uma coisa aqui. Talvez ele não seja igual o comando de variáveis instrumentais, né? Que basta botar aqui as variáveis extras, né? Aqui vamos tentar botar essas também. Ai, meu Deus. Que boba. Vamos fazer essa. Eu nem gosto tanto desse comando. Ele não colocou, né? Então, esse modelo aqui de baixo é o modelo que explica a participação. E esse modelo aqui de cima é o modelo que inclui tanto as variáveis explicativas, né, educação, experiência quadrado, quanto esse inverse Mills ratio. Esse é o coeficiente associado a ele, tá vendo que aqui não é significante, então é como se não houvesse um problema de seleção amostral, tá? É a significância desse lambda aqui, né, do coeficiente associado ao lambda, que me diz se a seleção amostral ela é importante ou não. Então aqui ela está muito longe de ser importante, tem valor de 0,8. E aqui também o sinal me diz, dá aquela interpretação. Se for positivo, né, a gente diz que a amostra é positivamente selecionada. Então, pessoas que ganham mais do que suas características observáveis prediriam, né, são as que estão trabalhando. E se for negativo, são pessoas que ganham menos do que suas características observáveis prediriam que estão trabalhando.
Aqui não foi significante. Eu acho que vocês vão achar algo significante, com dados reais, tá? Que mais? Eu vou comparar isso aqui, se eu quiser comparar o modelo com e sem seleção amostral, então é com e sem mesmo aqui. Isso aqui foi o modelo sem seleção amostral, só o MQO. Não dá, os coeficientes não dão muito diferente, ó. 10,90, 655 aqui, 10,74. Nenhum deles dá experiência. 0,41566, 0,438, venda muito parecido. Então, esse nem é um bom exemplo de seleção amostral, mas eu acho que na PNAD vocês vão achar a seleção amostral positiva. Essa é a minha impressão. Então vamos ficar por aqui, eu quero passar isso logo para vocês, vou deixar isso do file lá também, e essa gravação, para vocês conseguirem fazer então o final do trabalho.